noite, bom dia e boa tarde para você que nos acompanha em mais esse episódio do podcast. Estamos aqui hoje reunidos para falar de um tema muito interessante e muito legal para nós carismáticos. Estamos aqui para falar Estamos aqui para falar de um tema muito interessante para nós, Canção Nova. Queria começar esse episódio apresentando meus irmãos que estão aqui para falarmos um pouquinho sobre este tema. Para falarmos um pouquinho sobre este tema que é Pentecostes hoje. Então, eu me chamo Ana Catarina, tenho 23 anos, estou vivendo pré-discipulado aqui na comunidade Canção Nova. Boa noite, meus irmãos. Eu sou o Tiago, tenho 30 anos, pré-discípulo aqui da comunidade Canção Nova de Lavrinhas. Nós temos hoje, né, Ana, a honra de ter esse sacerdote aqui conosco. Por favor, se apresente, Santo Oi. Padre. Boa noite, boa tarde, bom dia, do jeito que você falou aí. Boa tarde, eu sou o Padre Sidney, eu sou membro da comunidade Canção Nova e tenho a alegria de estar aqui junto com meus irmãos para esse bate-papo, né? Para essa conversa de nós mesmos, né? Da nossa essência, daquilo que é do nosso coração. É uma alegria estar aqui, Tiago Catá. Boa noite, eu me chamo Pedro, também sou pré-discípulo da comunidade Canção Nova, aqui no pré-discipulado em Lavrinhas. Tenho 23 anos, 23 não, pô, 24 anos. Tenho 24 anos. Prestou tanta atenção na minha apresentação que errou até a idade Você dele. me confundiu. Foi recente seu Foi, aniversário? não, pior que não é, vou fazer amanhã 25. Creio em Deus Pai. Amanhã não, Quarta-feira. Já Já fiz. Dia 17. Vou fazer dia 17, 25. Agora encaixou, né? O aniversário dele é dia 17, quarta-feira, tá, gente? Dia 17, 25 anos. Hoje tenho 24 anos, sou natural de Lorena e é uma alegria estar com vocês aqui também nessa noite. Que maravilha. Bom, como a Ana disse, né, hoje nós falaremos um pouco sobre Pentecostes hoje, né? O Pentecoste que ele se atualiza, né? Ainda mais no tempo em que vivemos, né? Então, hoje nós vamos adentrar mais nessa experiência concreta com o Espírito Santo, né? Ele que faz parte da nossa vida, né? No completo, no todo, sim. Então, viver esse Pentecostes, assim como os apóstolos viveram, nós também precisamos continuar, né? Vivendo o Pentecostes todos os dias. E, gente, eu amei esse tema porque eu acho fantástico. Meu, falar do Espírito Santo, para mim, é uma experiência fantástica. E ainda mais como o Tiago brincou, né, Ti? Tendo essa presença desse sacerdócio santo no nosso meio. Pedro Henrique, que, né, é super do Espírito Santo. Aleluiado. Aleluiado ao extremo. Padre, eu brinco com o Pedro, né, que ele vai rezar na hora das práticas, assim, aí ele fica lá debaixo de uma figueira, né, que não é uma figueira, né, é uma árvore, mas ele fica lá olhando pro céu, assim, com as mãos erguidas. Então, foi as pessoas escolhidas pra gente falar desse tema. Tá vendo a responsabilidade, É Pedro? grande. Pra gente falar desse tema, que é o Pentecostes hoje. Padre, queria começar pelo senhor, né? Queria saber a sua opinião. O que o senhor nos fala sobre esse Pentecostes hoje? Essa urgência, né, que nós temos de viver o Pentecostes. O que é para o senhor viver este Pentecostes nos dias de hoje? E também, se o senhor já quiser partilhar também como que o senhor vive esse Pentecostes no dia de hoje. Nossa Senhora. Na verdade, é bonito nós percebermos que a igreja brotou de Pentecostes. O cenáculo foi a inauguração da igreja e ali a manifestação de Deus aconteceu no meio dos apóstolos que estavam aflitos. Eu acho que aqui está o primeiro ponto. O ponto é que o Espírito vem por meio da nossa fraqueza. É na nossa aflição, é na nossa angústia. As experiências mais fortes que nós fazemos com o sobrenatural acontecem quando nós estamos pobres de espírito, né? Quando nós não temos nada para dar. E ali foi, trancados com medo dos judeus, junto com a Santíssima Virgem Maria, eles estavam esperando o derramamento
do Espírito Santo sobre eles. E assim, nessa aflição, veio o fogo do céu. Então, viver o Pentecostes hoje é viver constantemente essa experiência de que, no meio da minha dor, no meio da minha limitação, no meio da minha angústia, o Espírito vem em socorro da minha fraqueza, como nós aprendemos na carta aos Romanos. Então, perceber o Pentecostes que se dá hoje não é uma lembrança apenas, não é um fazer memória, por mais que fazer memória é muito significativo para nós, principalmente quando nós temos uma experiência com Deus, de recordar o que Ele já fez. Mas é perceber que no meio da minha angústia hoje, o Espírito vem em meu socorro. No meio da minha angústia hoje, o Espírito vem na minha fraqueza. No meio da minha angústia hoje, o Espírito não me deixa sozinho. Então, viver o Pentecostes hoje, Catarina, é poder constatar que Deus não me deixa só. Eu não vivo sozinho. Então, a vida no Espírito é uma vida guiada a partir de uma intimidade. Nós não podemos desassociar uma vida do Espírito com uma vida que não é íntima de nosso Senhor. Então, viver no Espírito, viver o Pentecostes hoje, não é somente gritos e emoções, arrepios. Não é somente isso. É poder constatar que eu tenho um ser que se chama amor, que habita dentro de mim. E esse ser pode ser comunicado comigo. Ele pode falar comigo. Lembrando que no nosso batismo, nós recebemos as 3 pessoas da Santíssima Trindade em nós: o Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, o Espírito está em nós. E a partir da graça santificante, a partir do esforço de permanecer nele, ele age em nós. E aqui é a força da igreja, né? A força da igreja acontece como o Pentecostes hoje é poder dizer que ele tem livre acesso em mim. Ele pode fazer o que ele quiser, como um podcast 9 horas da noite em Lavrinhas, para celebrar uma missa amanhã, 6 horas da manhã, em Cachoeira Paulista. É a mesma coisa, é ser movido pela ação da graça, que não entra no desespero. Ou seja, viver Pentecostes hoje é poder constatar que existe um amigo que pode ser companhia para tudo. Nós não estamos mais sozinhos, né? Quando nós vivemos a vida no Espírito, nós podemos constatar isso, né? Que não existe solidão. Ele está comigo. E para onde eu for, ele vai comigo. Então, concretamente, como padre, e de um padre dentro do Carisma Canção Nova, que nós nascemos da renovação carismática católica, nós somos carismáticos, nós não nos enganamos a nossa identidade, nós não escondemos a nossa identidade, mas ser carismático não é apenas orar em línguas, ser carismático é viver na graça, e viver na graça é lutar contra o pecado, viver na graça é poder constatar que Deus habita em mim. Por isso que é tão bonito, né? Que dentro do nosso Carisma Canção Nova existe uma expressão chamada PHN. O que é isso? Isso é vida no Espírito. É constantemente não cair no pecado mortal que é como se amarrasse as mãos do Espírito em mim e não deixasse que o Espírito mais haja. Então, viver Pentecostes hoje é viver constantemente num estado de vigilância para que assim eu possa ser íntimo daquele que é meu amigo e que é o melhor para mim, não que é o pior. Eu acho que é isso, né? Não, porque vida no Espírito, né? Não tem como não... nós, né, ainda mais que vivemos essa realidade carismática, precisamos viver essa vida no Espírito, né? E é interessante também a gente perceber que muitas vezes a tendência é de falar de Deus Pai, Deus Filho, mas quando fala do Espírito Santo, muitas vezes associamos ao Espírito do Senhor, mas não o Espírito como Deus, né? Terceira pessoa, assim, o Espírito Santo como pessoa, né? Como Deus, pessoa também. Essa relação de intimidade com Deus e Espírito Santo, às vezes não temos, né? Mas e para você, Pedro, como que tem sido essa experiência também aqui no pré, mas assim, como a Ana trouxe, né, dessa experiência de rezar e tudo mais, na vida no Espírito, né? Sim. Essa atualização do Pentecostes, como que tem sido para você essa experiência com o Espírito hoje? Sim, para mim tem sido muito disso que o padre trouxe, dessa questão de nós agora temos esse auxílio, né? Podemos contar com o Espírito Santo de maneira muito presente. E a maneira que o Espírito se manifesta conosco
é muito pedagógica, né? É interessante como que ele sutilmente ele vai nos direcionando, vai mostrando as realidades para nós a partir do batismo no Espírito, né? A experiência que eu venho fazendo é muito de relacionamento com o Espírito, intimidade com Ele, né? Eu percebo que a cada momento eu sou impelido a ter Ele mais próximo de mim. E é justamente o que aconteceu com os apóstolos, que a partir do momento que receberam o Espírito Santo, eles tiveram essa força, né? Essa presença do Espírito conduzindo eles, fortalecendo, como vai dizer aqui, eu até separei aqui na Bíblia, Atos 1, vai contar sobre a descida do Espírito, né? Então, e aqui, o que vai dizer, né? Vai dizer, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Descerá sobre vós o Espírito e vos dará força. Eu percebo que hoje é muito disso que o Espírito Santo faz com a gente. Nos dá força nos momentos difíceis, principalmente aqui no tempo de pré-discipulado, onde nós vivemos diversas realidades de cura, de formação, momentos que tocam na nossa história e nós muitas vezes precisamos de força. E eu percebo que quem nos dá essa força é o Espírito Santo, que está conosco, né, dentro de nós, nos ajudando a viver a vontade do Senhor. Então, se realiza hoje essa força que vem do Espírito. A mesma coisa também fazendo de nós testemunhas, porque o nosso carisma é um carisma de anúncio, de evangelização. Nós somos testemunhas da vida nova que Deus está nos dando, né? E o Espírito Santo faz com que nós consigamos testemunhar essa vida nova, e uma vida nova no Espírito, porque agora é muito interessante a pedagogia da Trindade na salvação, né, na história da igreja. É muito claro que no Antigo Testamento sempre a maneira de Deus se manifestar, Deus disse, né, e Deus falou a Moisés. Depois Jesus se encarnou, Jesus disse, né? Agora, depois que Jesus foi elevado ao céu e enviou sobre nós o Espírito, e o Espírito Santo disse. Então agora é a era do Espírito, que é o Espírito que está preparando a igreja para a volta de Cristo, a segunda vinda definitiva, fazendo de nós testemunhas dessa vida nova, dessa vida no Espírito e dessa preparação para a vinda de Cristo. Também vejo que isso acontece muito com essa presença do Espírito Santo, né? E uma passagem que mexe muito comigo é a passagem de Joel, aonde fala do derramamento do Espírito Santo. Que o Padre Jonas falou muito disso pela renovação carismática e depois pelo carisma Canção Nova, nós vivemos essa certeza do derramamento do Espírito Santo. E Joel vai dizer, está escrito assim, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. E nós estamos experimentando isso. A partir do momento que a renovação, o movimento, né, essa corrente de graça começou e veio a renovação carismática católica, nós percebemos um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja no mundo, fazendo com que novos carismas surgissem, nós somos um deles, né, Canção Nova, e fazendo com que essa preparação para a vinda de Cristo fosse potencializada, né? Então, eu percebo que quanto mais próximo, quanto mais íntimo do Espírito nós estamos, mais nós conhecemos a vontade de Deus, porque Ele vai revelando a nós, fazendo a gente entender o que Deus está querendo de nós, os passos que nós devemos dar. Não só para nós, mas também o agir dele na igreja, o agir dele através dos carismas. Então é Ele que vai movimentando, né? Ele é dinâmico, né? Ele vai guiando toda a igreja e preparando a igreja para que seja cumprida a vontade do Senhor. É muito disso que eu venho vivendo ultimamente. Algo que me chamou muita atenção no que vocês falavam, né? E que, primeiro é que, igual o Thiago falava, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa que a gente, não é sempre que tá falando dele, né? Aqui no nosso meio, é óbvio que a gente vai falar dele, né? A gente é filho do Mr. Pentecostes, né? Então, eu gosto muito de usar aquela frase, né? Eu quero a parte da herança que me cabe. E quando eu vou rezar, né? Para Deus, pedindo meus momentos de oração, eu sempre falo isso, né? Que Deus me dê a graça de me dar a herança
a parte que me cabe da herança, porque se eu sou filha do Mister Pentecostes, eu não devo ser menos do que uma Mister Pentecostes. E o que vocês estavam falando, né, sobre isso, que o Espírito Santo não é uma pessoa que a gente fala tanto, né? Porque aí fora não é a gente não escuta falar muito, né? Eu fui escutar mesmo falar do Espírito Santo quando eu tive um encontro pessoal com Jesus e eu entrei na renovação carismática. Mas antes eu não escutava falar do Espírito Santo e principalmente desse Espírito Santo que é pessoa. Enquanto o senhor falava, padre, eu prestava muita atenção nisso, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa e é a vida, né? Essa presença do Pentecostes no hoje é a vida, é o ordinário da vida, é dar uma vida que se vive. Então, é algo que me chamava, né? Até a gente estava partilhando com o padre que eu estou responsável pela liturgia agora, né? E na liturgia eu tenho feito muito essa experiência, né? Estar na liturgia é muito solitário, porque você fica muito sozinho e você tem que ir Com ele. com ele. Sozinho e com ele. E assim, eu vou lá fazer as coisas na liturgia, eu tô o tempo inteiro falando, né? E eu tô falando com Jesus, porque ele que tá ali. Então eu vou limpar a capela, eu tô falando com ele, eu saio dali, vou fazer as alfaias, né? Limpar as alfaias. Eu tô o tempo inteiro ali com ele. E é algo que eu venho percebendo assim no meu dia, né? Que não tem como separar o meu dia sem o Espírito Santo, porque ele tá ali. E eu tenho que tratar ele como aquela pessoa. Então, quando eu tô lavando as alfaias, quem já lavou a alfaia vai saber dizer disso, que o sanguíneo principalmente, né? A manchinha do sangue de Jesus fica ali e você vê a manchinha. Aí, a partir do momento que você molhou, a manchinha some. Aí você vai lavar, você fala, saiu tudo. Aí a hora que você vai passar, a manchinha surge do nada, porque ela sempre esteve ali. E aí é um processo de muito detalhe. E eu presto muita atenção nisso, né? Que o Espírito Santo também, ele tá ali, nesse detalhe, nesse pequeno, nesse ordinário. Os meninos na externa, a gente limpando a casa, o Espírito Santo tá ali. É o padre nas suas tarefas, o Espírito Santo tá ali. Então, padre, eu queria que o senhor também falasse um Isso é muito pouquinho. bonito, Catarina, muito bonito, porque assim, o Espírito é a pessoa e a experiência que nós fazemos com a pessoa santifica as nossas ações. E aqui a gente pode perceber o seguinte, que a diferença dos santos já canonizados para nós, pobres mortais que estamos na peleja de querer amar a nosso Senhor de todo o coração, a diferença é que os santos não desperdiçaram nada do que eles vivem. Quem vive uma vida no Espírito não é capaz de se desperdiçar nada. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus gostava muito de quando o seu ofício era a sacristia, porque ali ela poderia declarar a Nosso Senhor o amor que ela tinha para com as coisas dele, ao ponto de quando fosse preparar as partículas para a âmbula, ela beijar as partículas, porque sabia que ali não era Jesus ainda. Mas quando o Espírito viesse e transformasse aquele pão na pessoa de Jesus, no corpo de Jesus, ele já receberia o seu beijo. Olha a diferença da vida no Espírito. As irmãs, tem umas irmãs no Carmelo que eu conheço, acolá, que quando elas estão na sacristia, é uma boa dica, elas estão lavando as alfaias, passando as alfaias. Quando elas passam as alfaias antes de dobrar, elas se inclinam e beijam a alfaia. Parece bobeira, né? Parece coisa banal, coisa de criança. O Espírito deixa o coração sensível. E ela quer beijar aquela alfaia, principalmente o corporal, para quando ele vier, encontre o beijo dela. O que é isso, gente? É viver aproveitando de todas as ocasiões. Vida no Espírito não é uma vida de oba-oba. Vida no Espírito não é uma vida de sobrenatural no extraordinário. É vida de sobrenatural no ordinário. Vida no Espírito é poder constatar que a experiência que eu faço com Pedro, a experiência que eu faço com Tiago, é a experiência a partir da providência. O Espírito está ali, o Espírito age ali. Uma vida no Espírito não me deixa à toa. Então, todas as ocasiões que eu vivo aproveitando
a ocasião que a providência me deu. Na fé carismática também, né? Esta é a fé carismática. A fé carismática não é somente uma lista de cura. Não é uma lista de cura. Também o é. Porque essas curas extraordinárias acontecem desde os primeiros tempos. A sombra de Pedro curava. É normal, a cura acontece, mas não é somente a cura. Porque senão nós vamos resumir a nossa vida no Espírito a apenas dons carismáticos. Quando na verdade não é isso. A vida do Espírito é muito além disso. É muito forte, porque nós vivemos, né, essa realidade de corresponder ao chamado de Deus para uma vocação, né, um carisma que faz com que nós demos o passo sem ver o chão, na maioria das vezes, né, padre? E é interessante porque exige de nós essa confiança em Deus e a confiança no Espírito de que Ele está nos conduzindo. Então, por mais que eu não esteja vendo o chão, eu dou o passo na fé de que Ele vai colocar o chão. E corresponder ao carisma Canção Nova, a chegar nesse ponto, foi um longo processo na minha vida também, né? Mas tudo permeando essa confiança em Deus. E eu vejo muito a ação do Espírito, essa vida no Espírito me ajudando a dar esse passo na fé com o auxílio e a força dele, mesmo com medo. Muitas realidades aqui nessa casa que eu vivi, estou vivendo e ainda a gente vai viver, né? Acaba que a gente se depara com medo. É impressionante, porque nós somos lançados aqui, né? Como o padre disse, em situações que a gente não sabe como fazer, mas tem que fazer. É uma pedagogia própria do Espírito conosco, né? Com o carisma Canção Nova. E só que é bonito ver como que Deus ele é amoroso, bondoso, né? Paciente com a gente, que mesmo ele vendo que nós estamos nessa condição de medo, ele vem em nosso auxílio, né? Por exemplo, eu tenho essa realidade, vivo essa realidade muito na música, porque é uma coisa que para mim, dependendo das condições, da situação ali, me causa esse sentimento de insegurança, né? Meu Deus, como é que vai ser? Por exemplo, aconteceu aqui na casa um encontro onde só tinha as autoridades da comunidade. E aí eu tive que cantar nesse encontro, né? E aí, meu amigo, foi uma situação que só, porque não tinha que fazer, tinha que cantar, tinha que Era o que tocar. tinha. É o que tinha, não tinha como fazer. Eu falei, o Espírito Santo, vai ter que ser o Senhor agora. E aí, interessante, porque ele também precisa com que a gente dê o passo, né? Ele não obriga a gente a dar o passo, ele mostra que está conosco, mas espera nós darmos o passo. Mas a partir do momento que eu dei o passo, é esse sentimento de que ele vem, nos preenche, né? Nos dá a força necessária para vencermos aquilo. E ele que realiza, né? Ele que faz. Isso é uma situação, mas diversas situações aqui, por exemplo, em escalas que a gente tem de encontros em Cachoeira Paulista, que nós temos que assumir coordenação, né? E muitas vezes a gente não coordenou nada, mas tem que coordenar, e ele vem em nosso auxílio. Então, isso tudo para dizer que o Espírito realmente é uma pessoa de que está próxima de nós, não é distante, né? É, é aquele Deus que quer estar próximo de nós. É o Deus próximo, não É é? muito bonito isso, Pedro, porque assim, quando nós falamos dessa experiência com a pessoa do Espírito Santo, né? É assim que começou o Pentecostes no cenáculo, com os apóstolos e a Virgem Maria. É assim que nós experimentamos a graça do amor de Deus por meio da pessoa do Espírito Santo. Mas o medo, ela é uma condição humana. Ela é um dom de Deus. Imagina só se nós vivêssemos sem medo. O que causaria? Esse é Meu um Deus. caos. Imagina Deus. o caos que seria isso. Só que aqui é interessante, porque no meio do medo é necessário ver aonde está a nossa confiança. E aqui, confiar já é virtude. E confiar precisa
de uma premissa. Nós não confiamos naquele ou naquilo que não experimentamos a sua força. Por exemplo, o filho pequeno que se lança nos braços do pai. Ele só terá confiança de ir mesmo com medo, porque o filho tem medo. Dependendo da situação, do lugar, fica mais alto. E pai é meio doido assim, né? Pai faz que o menino fique até, vai em um lugar ainda maior. O que acontece? O menino tem medo. Mas ele tem confiança porque já experimentou a força dos braços do pai. A vida no espírito não nos faz paralisar no medo, porque nós confiamos. Por quê? Porque já experimentamos a sua força. Aqui está o que da questão. Quando Pedro dizia das escalas, era a certeza de dizer: Deus me colocou aqui, estou com medo, mas já confiei em inúmeras vezes que Ele tem uma força para me sustentar e assim me fazer levantar. É a premissa. A gente já tá chegando ao fim do nosso podcast. E eu, Nossa, dá pra falar mais umas 2, 3 Dá. horas Eu tranquilamente. falei pra vocês, gente, que esse tema era fantástico. Eu adoro falar sobre isso. E, padre, eu até ia perguntar isso para o senhor, né? Até pro pessoal de casa que está nos assistindo, para que o senhor nos desse, o senhor já até falou um pouco sobre, né? Uma dica, né? Assim, bem prática, assim, se o senhor conseguir, de como a gente trabalhar essa confiança em ser conduzidos pelo Espírito, né? Não somente na nossa realidade, mas nas diversas realidades, de como estabelecer e alimentar essa sensibilidade, de ficar atento, né, a essa presença do Espírito Santo no próprio dia a dia mesmo. Eu acho que, diante de tudo que nós falamos aqui nesse programa, deu para perceber que vida no Espírito, vida de Pentecostes, não é mágica. Então você não tem uma varinha de cordão e você transforma e transforma e transforma. Não acontece mágica. E essa mentalidade de mágica é muito complicada no nosso meio, principalmente católico, né? De achar que nós estamos aderindo a um plano de Cristo e vai ser só maravilha. Não. Na verdade, a vida no Espírito requer intimidade. E intimidade precisa de tempo. Eu gosto muito daquela descrição de oração de Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja. E ela diz que oração é um trato de amizade com aquele que eu sei que me ama. Espera aí, se é amizade, então a primeira coisa a gente precisa ir no início. A amizade é construída. Então a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né, de forma prática é: quem é Jesus para você? É aquela pergunta que causou tanto na vida do nosso pai fundador. E para vós, quem dizeis que eu sou? Isso é muito pessoal. Então faça a experiência. Eu sei que poucos têm a coragem de fazer isso, de pegar um papel e uma caneta e colocar: quem é Jesus para mim? Porque você só vai colocar naquele papel quem é Jesus para você, não é por aquilo que você ouviu dizer de Jesus, mas é por aquilo que você experimentou de Jesus. Então, primeiro, é necessário ter uma amizade. E a amizade é construída. A amizade precisa de reciprocidade, a amizade não há interesse, a amizade precisa de tempo. Então é necessário construir uma amizade. A partir da amizade, você vai ser sensível ou não. Então a regra, a receita de bolo é se aproximar cada vez mais de Jesus. A regra não muda, Catarina. Qual é a regra? Quanto mais próximo de Jesus você tiver, mais você será aquilo que Deus quer que você seja. E aquilo que Deus quer que você seja não é a sua felicidade, é a sua realização. Portanto, vida no Espírito é viver a realização para a qual nós fomos feitos, amigos de Deus. Nós fomos feitos para ser amigos. Já não vos chamo servos, mas amigos. Muito bom. Nossa, vamos sair daqui evangelizados, né? Nessa conversa aqui, mas é bom quando a gente pode sentar para falar de profundidade, né? Daquilo que é profundo. Então, muito bom. Foi muito bom esse podcast. Já queria agradecer, né, padre, por o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco, mesmo diante do dar tudo.
E Pedro também, muito obrigada pela sua disposição de coração para estar aqui para falar deste tema. O Tiago também, muito obrigada. Muito obrigado a você, Ana. Um prazer estar ao seu lado, Ana. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite para nós falarmos desse tema que é tão urgente, né? E eu acredito que nosso pai fundador fica muito feliz e realizado com isso, né? Quando a gente Procurem, vocês que estão em casa, assim, procurem pregações do nosso pai fundador, o Padre Jonas. Ele fala muito da vida no Espírito. Você tem muito conteúdo e você vai ver alguém que não apenas fala de teoria, mas fala de prática, né? Então, se nós fôssemos contar as experiências do Padre Nossa. Jonas no Espírito, Vai aí até de longe, vai manhã. ficaria longe. horas, porque é alguém que nos passa isso, né? Alguém que viveu na vida, que viveu no concreto, e é bonito a gente levar isso para nós, né? Essa é a nossa missão também, de vivermos pelo menos 10% do que como ele Mas vivia, ele disse que ele quer nós melhores, melhores né? que ele. Então os filhos precisam ser melhores do que ele. É. Então pedala, viu, companheiro? Pouca responsabilidade, né? Pouca. Preciso Bastante. pedalar, viu, Pedala, padre? Thiago. Precisamos Beleza. pedalar Pedala, muito pedala. ainda. E para você que nos acompanha nesse episódio, acompanhe o nosso canal, né, no YouTube. Temos outros episódios também, outros que, quem sabe, futuramente serão lançados também. E aproveita, já curta, né, compartilhe este vídeo, né, comente também, deixe seu comentário sobre a sua experiência também com o Espírito Santo. Deixe aqui abaixo também o seu comentário, o seu testemunho, né. Também, não só o YouTube, também nós temos o Instagram, né, para você também acompanhar um pouco a realidade da nossa casa aqui, né, aqui em Lavrinhas, que é o @Canção Nova Lavrinhas, lá nos stories, no feed, né, tem toda a nossa vida lá de Dá para acompanhar um pré-discípulos, pouquinho da nossa que rotina. não é só rezar, nós trabalhamos muito e vivemos a oração ao ritmo da Da vida vida. concretamente, É. de forma concreta. Isso é que torna a nossa vida bela. E também nós estendemos as mãos para vocês também, porque nós vemos da providência, né? A providência, ela sempre nos alcança, e também pedimos também que a providência nos alcance, né? E pedimos a você, Essa é a fé carismática, a viu? fé carismática. Fé carismática. Nós estendemos nossas mãos para vocês, que possa nos ajudar, né? Com pix.lavrinhas@cançãonova.com, né? Nós generosamente agradecemos, porque de fato nós vemos a providência, né? E louvado seja Deus, porque ela nos alcança, graças a você também, que nos ajuda. Eu acho que o padre também podia pedir, né, padre? Porque o padre, Se quando diz- pede, tem uma presença, Peço, assim, pix, né? arroba, como é que é? pix.lavrinhas@cançãonova.com. pix.lavrinhas@cançãonova.com. Viver no Espírito é viver a partir dessa dependência, né? Padre Jonas nos ensina que nossa única propriedade é o Senhor. Canção Nova sempre viveu de pedir. Sempre nós vivemos de pedir. Por quê? Porque nós só temos o suficiente. E é o povo que dá. Isso é manifestação do Espírito. O Espírito dá o necessário e não nos deixa faltar nada, não é verdade? Esse tempo que vocês estão aqui, vocês já perceberam, mas, por favor, ajude. pix.lavrinhas@cançãonova.com. Cançãonova.com. E você que tem interesse de conhecer mais também sobre a Canção Nova, né? Tem um @vocacionalcn, entre em contato também para conhecer um pouco mais sobre a Canção Nova, se deseja fazer um caminho vocacional. Fique livre também para conhecer ainda mais a nossa vida também, né, em comunidade. Mas é isso, gente. Nós agradecemos nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês, de você, Ana. É uma alegria estar com vocês aqui, e que possamos ter outras oportunidades também de falar ainda mais do Espírito Santo, que faz presente na nossa vida todos os dias. E você que nos acompanha de casa, fiquem ligados aí para o próximo episódio do nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.